Boa noite, você que acompanha a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Política em Ação. E hoje eu estou recebendo a secretária municipal de saúde, Carla Gonçalves. Ela que é farmacêutica, especializada em farmácia hospitalar e educação das profissões da saúde, mestre em ciências médicas e doutora em ciências da saúde. Boa noite, Carla. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com a população que nos assiste. Prazer também receber você aqui hoje. Carla, eu começo te perguntando, Passo Fundo é referência em saúde, isso a gente não tem como negar. Então, o município tem investido cada vez mais na área, é uma prioridade? Certamente, assim, considerando todas as demandas que a população vem apresentando, as dificuldades de acesso à saúde no nível privado, em termos de redução de possibilidades de custeio, de pagamento, Então é importante que o município já vinha se preparando para essa situação no sentido de adequar suas unidades de saúde, de ter estruturas mais adequadas para receber as pessoas. Foram 14 unidades inauguradas desde 2013. Temos agora a possibilidade de mais uma que está finalizada, estamos terminando de organizar a parte de móveis, enfim. E temos uma que vai começar um processo de ampliação. Então, sempre é prioridade. E, aliado a isso, também um trabalho em relação aos servidores, de qualificar esse processo de trabalho dos servidores. Temos aprovado um concurso público para a área da atenção básica, substituindo o que já vinha há muito tempo por meio da terceirização. Então, nós vamos ter concurso para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal. Então, além disso, todas as outras ações no sentido da gente garantir recursos para garantir fornecimento de medicamentos, de atender a população naquilo que é necessário. Certamente os recursos não sobram, então por isso a necessidade da gente planejar muito bem o que vai sendo desenvolvido. Claro. Secretária, qual é a estrutura que possui hoje em relação a ambulatórios, CAIS? Quantas unidades o município possui? Nós temos ao todo 44 unidades, aí incluídos os 5 CAIS, incluídos os ambulatórios, as estratégias de saúde da família e as unidades básicas de saúde, Temos ainda os CAPs, que são os Centros de Atenção Integral, Centros de Atenção Psicossocial, que são 3, Temos também o Centro de Referência de Saúde da Mulher, toda a estrutura do Serviço de Apoio de Atenção Especializada, que é o SAI, que atende a parte das doenças infecto-contagiosas e sexualmente transmissíveis, então que é um serviço grande, que atende também a região, não só Passo Fundo, Além de nós termos a Central de Vacinas também, que fica localizada na Uruguai. Inserido nisso nós temos 10 farmácias, e dentre elas a farmácia Mais Perto, que é um dos nossos programas, que atende a população das regiões onde não tem farmácia, Temos toda a estrutura da gestão, incluindo aí a vigilância em saúde, que desenvolve um trabalho assim muito grande também na comunidade, por meio por exemplo, da prevenção do Aedes aegypti, da disseminação, Então, nós temos muitas ações envolvidas nesse sentido, e ainda nós temos os programas, que são o Meu Bebê, Meu Tesouro, que vem desenvolvendo ações de qualificar o pré-natal no município. Então, nós aprovamos recentemente o protocolo para a gestação de baixo risco, que é que tem que ser acompanhada nas unidades básicas, Então, a gente faz esse trabalho. O Olhar de Criança, que nesse momento estamos em processo de avaliação e consultas. Então, são as crianças na educação infantil. Na parceria com a Secretaria de Educação também. Isso, Secretaria de Educação e com o Hospital de Olhos.
Então, é feita triagem nas escolas, identificadas as crianças que têm alguma dificuldade, então elas vão para consulta médica e, sendo necessário os óculos, então o município fornece, né? Já entregamos cerca de 12 óculos, agora a gente está aguardando as próximas consultas, né, para organizar a elaboração e a entrega desses óculos. E também a vacinação em casa, né, que esse ano teve uma ampliação grande, assim, de pessoas que são acamadas, idosos, ou aquelas que têm dificuldade, então, de sair de casa, né, que a gente faz em especial nas campanhas. Nós vamos esmiuçar um pouco de cada uma desses trabalhos, né? Mas, secretária, te pergunto também, para atender toda essa estrutura, é uma das maiores secretarias do município, ela conta com centenas de servidores. Sim, nós temos ao todo hoje 775 servidores, né? Desses um percentual de 2/3, basicamente, cerca de 50% eles são servidores com vínculo direto ao município, ou então concursados ou seletistas, processo seletivo, e uma parte dos servidores eles são terceirizados, né? Havendo esse concurso público, então, nós vamos ampliar o número de servidores que têm vínculo direto com o município, ficando aqueles terceirizados mais para aquelas atividades que são as atividades que a gente chama que não são atividades fim, né? Que podem ser como recepção, limpeza, enfim, portaria, né? Ficando basicamente para essas situações. Para realizar esse trabalho também a secretaria ela se divide em coordenadorias, né? Sim. São 5 coordenadorias, Sim. São alguns núcleos para a divisão do trabalho. Exatamente. Nós temos a coordenadoria dentro da secretaria, né, que todas as secretarias têm, que é a coordenadoria de administração e planejamento. Então, nessa coordenadoria nós temos os núcleos de materiais, que toda a parte de distribuição de materiais para as unidades de saúde, né, para toda a secretaria. Nós temos o núcleo de veículos, que é um núcleo que tem uma demanda muito grande, tanto em transporte de pessoas, de pacientes, né, que vão fazer consultas fora de Passo Fundo, né, ou precisam de internação hospitalar, e também o transporte na cidade, também para consultas, visitas domiciliares, internações na cidade, o transporte dos pacientes que fazem hemodiálise. Então tem uma van, né, que faz o transporte das pessoas, pega elas em casa, deixa nos hospitais, depois retorna para casa, né? E também nós temos o transporte, um transporte que é terceirizado, que é para as pessoas que precisam de consultas, em especial na região de Porto Alegre, Lajeado, Porto Alegre. Então vai uma van diariamente, né, ela tem 15 lugares, diariamente vai essa van levando as pessoas que precisam de atendimento, né, todas elas sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Então é um núcleo que tem um fluxo muito grande de atividades. Muitas pessoas nem conhecem, né, nem sabiam desse serviço. Exatamente, né? Que legal. A demanda tem sido, sim, cada vez maior. Também temos nessa coordenação a parte mais de gestão, assim, que é o Fundo Municipal de Saúde, e uma parte de auditorias, que vai acompanhando todos os contratos e convênios que a Secretaria tem, que são vários, né? Aí temos mais a parte do assistencial, então, né, a Coordenadoria de Promoção à Saúde, que fica aí o núcleo de saúde mental, de ações básicas em saúde, né, então as ações das unidades básicas de saúde. Temos a Coordenadoria de Recuperação da Saúde, que ficam as ações relativas aos CAIs, principalmente, a parte da assistência farmacêutica, né? E temos uma coordenadoria relacionada ao atendimento das pessoas com deficiência, né? Que ali a gente tem encaminhamentos para todas as necessidades dessas pessoas, a distribuição das fraldas, que é via recursos do Estado também, né? Então, assim, é uma gama muito grande, a secretaria é muito grande. E ainda uma toda que engloba toda a parte da vigilância em saúde, que é a vigilância epidemiológica, que
tem a ver com as notificações, por exemplo, de mortalidade, né, de adoecimento da população, a parte da ambiental, né, e a vigilância sanitária. Então, a gente tem uma grande estrutura na secretaria, né, que envolve muitos processos e que muitos são bem complexos. Claro. Carla, quando a gente fala em UBS, em CAIS, também os CAPs, muitas pessoas não sabem o que é CAPS-AD, o que são esses centros para a comunidade entender. Sim. Os CAPs, então, eles são estruturas dentro da rede de atenção psicossocial, né? Então, que é para se trabalhar com as pessoas que têm sofrimento mental, doenças psiquiátricas ou que têm algum tipo de dependência química, né? Ou várias outras patologias que envolvem, né, a questão mental. Então, o CAPS-AD, que é CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, é para as pessoas que têm dependência química. Então, é uma forma de se conseguir fazer o tratamento dessas pessoas no nível ambulatorial, né? Porque hoje a política de saúde mental no país, desde 2001, ela não tem como principal local os hospitais em especial os psiquiátricos, né? Que até então era basicamente isso. A partir dali, então, há uma política no sentido de que as pessoas sejam tratadas na comunidade e não excluídas da comunidade, né? Então, o CAPS-AD, ele tem esse papel. Nós temos o CAPS-I, então, que é para tratar com crianças, né? Crianças, adolescentes, então até 18 anos incompletos, em toda essa gama de necessidades, seja por substâncias psicoativas, seja por problemas mentais, enfim. E o CAPS-2, que se trabalha com as pessoas com sofrimento mental grave. Então, são aquelas que têm doenças psiquiátricas propriamente ditas, né? Então, esquizofrenia, doença bipolar, depressão, né? O autismo vem porque a gente tem cada vez mais adultos, né? As crianças, elas estão sendo acompanhadas no CAPS-I. E os CAPs, eles fazem um trabalho, assim, além da parte mais específica, com psicólogo, com psiquiatra, também são desenvolvidas oficinas, né? Então, essas oficinas, elas têm um caráter de socialização, né, de desenvolvimento, né, de promover cidadania, né? Então, são as ações que são desenvolvidas, desde uma oficina de cuidados pessoais, por exemplo, até a arte-terapia. Então, são as ações desenvolvidas nesses espaços. Para ter acesso a esses serviços, a comunidade procura no seu próprio bairro, a sua própria unidade básica? Ela pode ser via unidade básica, né? No momento que a pessoa é acompanhada em uma unidade e existe a identificação dessa necessidade, a unidade pode fazer o encaminhamento para o CAPS, mas também a pessoa pode diretamente acessar o CAPS, né? E é sempre importante, tu falou da unidade básica, é sempre importante que o cuidado das pessoas ela seja realizado nessa parceria entre um centro que é mais especializado e a unidade básica, porque a pessoa ela está sendo cuidada também na unidade básica, né? Então a importância é que haja essa conversa, né? E ela acesse esses serviços. E esse trabalho ele é regionalizado, né? Cada bairro, nas unidades básicas, sim, a gente tende a organizar de uma forma, né, que cada território que a gente chama, né, ele tenha como referência determinadas unidades, né? Nós temos ainda assim algumas regiões da cidade que não tem ainda um grande número de unidades básicas, né? Então nessas o CAIS acaba sendo a unidade de referência para as pessoas, né? Então, nesse sentido, até que nós estamos desenvolvendo uma série de ações visando facilitar o acesso das pessoas aos CAIS, em especial naquelas regiões que não têm as unidades básicas, né? Esse acesso, as pessoas sendo acolhidas pela enfermagem para que possa identificar suas necessidades e a partir daí, então, identificando, ter a retaguarda dos outros profissionais, seja o médico, o psicólogo, porque muitas vezes também há uma necessidade mais específica nessa área.
Outro serviço oferecido também são as estratégias de saúde da família. O que são esses ESFs, né? Tá. Eu acho que é importante esclarecer para a população que a estrutura do nosso sistema de saúde, ela é uma estrutura organizada com diferentes responsabilidades, tá? Então, assim, o município, ele é responsável pela atenção básica, tá? Atenção primária à saúde, que é aquela que vai acontecer o mais próximo possível de onde a pessoa vive. Que é o que a gente falava antes das UBS. Isso, exatamente, né? Então, nós temos as unidades básicas de saúde que estão nesses territórios, né? A estratégia saúde da família, ela é um modelo de atenção que vai se configurar por ações, não só de atendimento às pessoas, assistenciais, mas a necessidade de serem desenvolvidas as ações de promoção à saúde, né? Porque a gente sabe que as pessoas hoje, elas adoecem muito de condições crônicas que a gente chama, né? Que são aquelas condições como a hipertensão, o diabetes, e que os fatores de risco para que isso aconteça, além dos individuais ou genéticos ou familiares, que representam no máximo 30%, os demais são fatores relacionados ao estilo de vida. Então, né, quando a gente fala de estilo de vida, entra o quê? Entra alimentação, entra atividade física, entra o consumo de substâncias que possam, exatamente, o tabagismo, o álcool, outras que a gente chama de substâncias psicoativas, né? Que o álcool, ele é também uma substância psicoativa, mas outras lícitas ou ilícitas, né? Então, esses hábitos de vida é que vão influenciar muito. Então, uma pessoa que tem um hábito de fumar, ontem mesmo a gente atendeu no ambulatório um paciente, ele teve que fazer uma cirurgia no pulmão, né? É hipertenso, é diabético, já tem problema cardíaco. E qual era a história de vida dele? Ele não parece ser assim, ter um peso muito grande, mas ele fumava 6 carteiras por dia e bebia, né? Então, obviamente que esse tipo de estilo de vida vai influenciar na saúde, porque o organismo, ele vai se adaptando, chegando um momento que ele diz, não dá mais, eu joguei a toalha, né? E aí começam a aparecer os problemas. Então, na atenção básica, é isso que a gente precisa desenvolver, né? E a estratégia de saúde da família é uma forma de organizar a atenção básica, com uma população que vai ser atendida com um número determinado, né? Para que essas equipes possam desenvolver essas ações de promoção. E aí a gente precisa muito da parceria também com a educação, porque a gente verifica que quando desenvolve ações nas escolas, no sentido, né, de garantir ou de estimular esses hábitos de vida saudáveis, as crianças levam muito isso para suas casas, né? Mas é algo que a gente tem que estar fazendo todo dia, não é fazer uma ação e daqui a pouco, não. Precisa ser assim, constante, porque a gente sabe que as forças externas para consumir refrigerante, salgadinho, comida pronta, elas são muito intensas, né? Na mídia, enfim. E até porque hoje as famílias, elas têm um ritmo de vida mais acelerado, às vezes fica mais difícil de ficar preparando o alimento, né? Mas quando a gente fala em promoção à saúde e alimentação saudável, é aquilo, quanto menos consumir alimento industrializado e mais fizer em casa, né, mais saudável vai ser essa alimentação. Com certeza. Carla, nós vamos encerrando o primeiro bloco, mas em seguida retornamos então com outras informações sobre a Secretaria Municipal de Saúde e os serviços que ela oferece. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá,
Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o programa Política em Ação. Hoje estamos recebendo a secretária municipal de saúde, Carla Gonçalves. Carla, nesse segundo bloco, então, quero começar perguntando sobre a nossa estrutura hospitalar. Sim. Nós falamos das unidades, dos CAIs, né, desse serviço que o município oferece, mas também somos, né, contemplados com uma estrutura hospitalar muito grande aqui no município. Com certeza, sim. Passo Fundo é o terceiro polo de saúde da região sul, né? Isso certamente se deve a toda uma estrutura que foi sendo qualificada desde a formação dos recursos humanos, né? A universidade, as outras instituições de ensino que vem se agregando e formando na área da saúde, assim como a estrutura dos hospitais, que o Cidade já com 105 anos, se não me engano, São Vicente comemorando 100 anos esse ano, né? Então, assim, nós temos o Hospital Municipal, que faz parte da nossa rede municipal de saúde, então, ele é uma autarquia ligado ao município e que tem um papel muito importante como referência e retaguarda para as ações de atenção básica, né? Temos, então, os outros hospitais que atendem SUS também, que é o caso do Hospital São Vicente, Hospital da Cidade, que tem convênio, são hospitais filantrópicos, né, e por isso eles precisam atender no mínimo 60% dos atendimentos precisam ser pelo Sistema Único de Saúde. E ainda temos os hospitais especializados, como o Hospital de Olhos, que também atende SUS, né, Hospital Ortopédico e Hospital Prontoclínica, né? E dentro na estrutura do Bezerra, a gente tem um hospital que é psiquiátrico, que é o Hospital Bezerra de Menezes, que é na estrutura do Hospital da Cidade, né? Então, assim, é uma estrutura bastante grande e talvez isso também influencie culturalmente nas pessoas procurarem os hospitais muito quando tem problemas de saúde, né? Recentemente, então, nós estamos com essa polêmica de quando procurar a emergência, quando não procurar, por causa do anúncio do Hospital São Vicente de Paulo em reduzir um pouco esses atendimentos, né, Carla? Então, é uma questão cultural, como tu falava. É uma questão cultural, assim, apesar do nosso sistema de saúde ter 30 anos, né, ainda não há um entendimento muito claro das pessoas em o que buscar, né? Então a gente está nesse processo aí de, juntamente com os hospitais, Ministério Público, ser essa coordenadoria, tentar ordenar esses fluxos na nossa rede de saúde, porque aquelas situações que é uma febre, que é uma dor de garganta, uma dor nas costas, essas são situações que a população pode e deve procurar as unidades básicas de saúde, né? Nesse sentido, nós temos trabalhado já desde a semana passada com o objetivo de ampliar o acolhimento das pessoas nas unidades. Então, a pessoa chega na unidade, ela tem uma queixa, sim, que ela possa ser acolhida, avaliada, sendo necessário, ela vai consultar o médico na hora, né? Então, reduzindo agendamentos para aquelas situações que elas já são, assim, normais de serem agendadas, como um pré-natal, como o desenvolvimento de uma criança que a gente chama da puericultura, né? Ou então aqueles pacientes que são crônicos, que têm que mostrar um exame, enfim, né? Então, os agendamentos ficarem para essas situações e, dentro do possível, as equipes atenderem as pessoas, né? Também organizando um fluxo juntamente com os hospitais que têm emergências, né? No sentido dos hospitais, eles também acolherem, eles fazem classificação de risco, eles lá identificam se a pessoa precisa efetivamente do atendimento no hospital ou não, e se ela não precisa ficar no hospital, que ela possa retornar para a rede. E isso a gente está organizando um sistema, né, que possa ter esse retorno de forma organizada e que a pessoa saiba para onde ela está voltando. Carla, uma dúvida da população é com relação ao horário. A unidade Sim. básica de saúde funciona durante o dia. Isso. Se o atendimento que ela precisa é de noite, aí é o caso de procurar o hospital municipal, por exemplo. Exatamente, né? Porque as unidades básicas nós temos das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, os CAIs
das 7 às 19, e a gente inclusive está num processo agora seletivo de médicos para atenderem nos CAIs, então que a gente tenha médicos atendendo essas demandas nos CAIs, mas após esse horário, então, o objetivo é buscar o hospital municipal para essas situações, né? Obviamente que se for uma situação mais grave, que tenha suspeita de ter um infarto, então que seja algo mais grave, certamente as pessoas devem buscar tanto o Hospital da Cidade quanto o Hospital São Vicente. Falando em Hospital Municipal, Carla, ele tem passado então por uma reforma que vai seguir nos próximos anos para qualificar esse atendimento à população, né? Justamente ali o setor de emergência, né, do hospital. Exatamente, o Hospital Municipal, infelizmente, né, ele não passou por muitos cuidados no decorrer dos anos, né? Mas assim que a gestão do nosso prefeito Luciano assumiu, um dos primeiros passos dados em relação a isso foi um diagnóstico da situação do Hospital Municipal. Foi uma prioridade. Né? Foi uma prioridade. Porque o Hospital Municipal ele tem um papel importante na nossa rede de saúde, né? Então ele é um hospital assim que não tem o mesmo nível de complexidade dos demais, mas dentro do seu nível de complexidade, que seria a média complexidade, ele tem um papel importante e pode, nesse processo da reforma e ampliação, ele vai estar qualificado para desenvolver mais ações, no sentido até de cirurgias, enfim, internações de média complexidade, mas ele tem um papel muito importante em relação ao atendimento, ao pronto atendimento, né? Então, ele precisa ser essa porta de entrada naqueles momentos que as unidades não estão em funcionamento, né? E para essas questões assim que são mais também que não podem ser resolvidas lá na unidade básica, né? Então, isso é importante, que as pessoas procurem a unidade básica, né? E a gente está realmente fazendo um trabalho muito intenso com as equipes, qualificando o atendimento desde do porteiro, o recepcionista, o enfermeiro, o médico, né? Todos que estão ali atuando para conseguir garantir que essas pessoas tenham as suas demandas atendidas. Tu falava antes, Carla, do agendamento também das consultas. Sim. É uma questão bem importante, porque muitas vezes a demora para marcar uma consulta, um exame, é também por causa das faltas que a comunidade marca, não comparece. É um problema grave também. É um problema grave, assim, a gente está fazendo essa ação em relação a atender mais essa demanda que chega espontânea, para verificar se a gente consegue reduzir, então, esse absenteísmo que a gente chama, que ele chega a 30%. Acredito que em algumas situações ele seja um pouco maior, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com os pediatras que atuam na rede, tudo em função dessa questão das emergências dos hospitais, que a gente está organizando os fluxos, e uma das pediatras me disse que na segunda-feira à tarde, por exemplo, ela teve 50% de faltas dos pacientes. Nossa. Então as pessoas não vão, né? E aí a gente se perguntou muito, por que as pessoas não vão, né? Elas não vão porque foram numa emergência resolver essa situação, por que elas não vão? E aí, dentre isso, nós discutimos várias questões e que elas nos trouxeram que muitas vezes as pessoas consultam para o mesmo problema nos diferentes espaços, entendeu? Vai na unidade básica, não fica satisfeito, eu não sei qual é a sensação, vai no pronto atendimento do hospital, vai na emergência do São Vicente, do Cidade, e às vezes volta na unidade básica com 2, 3 receitas para verificar com o médico da unidade qual que ele deve utilizar. Então, eu acho que precisa ser enfatizado para as pessoas que os profissionais que estão na nossa rede de saúde, tem muita gente qualificada, né? Tem muita gente qualificada, as pessoas, assim, experientes, com qualificação do ponto de vista de formação também. Passam também por um processo seletivo, né? Passam por um processo seletivo, a gente vai ter o concurso, então esse concurso realmente, a gente sabe que em algumas áreas vai haver um grande número de pessoas que vão se candidatar, né? Então, nós
nós temos constantemente ações de qualificação, né, justamente para dar suporte, né, para que as equipes, os profissionais possam estar qualificados para esse atendimento, né? Então, as pessoas precisam confiar nos nossos profissionais, né? E muitas vezes, assim, quem está no hospital também muitas vezes está na nossa rede, né? Então, é importante que a pessoa veja a rede como um todo e no momento que ela procura, acessa para o mesmo problema diferentes serviços, tem alguém que está deixando de ser atendido ou tem alguém que está com uma situação mais grave que está deixando de ser atendido. Então, a importância das pessoas entenderem isso, né? E o nosso esforço para conseguir acolher elas nas unidades básicas. Tu falava também antes sobre as parcerias com os próprios hospitais e também com a rede de educação, a Universidade de Passo Fundo, a IMED. São parcerias muito importantes também para a Secretaria de Saúde. São. As instituições de ensino, elas desenvolvem atividades na formação nas nossas unidades de saúde, né? O fato da gente conseguir nos últimos anos ampliar e melhorar as unidades de saúde tem proporcionado que os estudantes estejam nas unidades. Então tem muitas unidades que a população deve estar acostumada a ser atendida, né? E aí aparece de novo essa questão das pessoas não irem nas consultas, né? Por exemplo, tem uma unidade específica que tem um professor que é pediatra, que está com os alunos, tem os pacientes agendados, não aparece ninguém, né? As pessoas foram agendadas, foram avisadas, não aparece ninguém. E esse processo, ele nos aproxima e permite que a gente tenha projetos em comum, né? Tem um programa, assim, grande do Ministério da Saúde, que foi o Pró-Saúde, que já finalizou, mas outros que promovem atividades em grupos tutoriais com a participação de professor, estudante e profissional da rede, que tem o objetivo de também promover essa qualificação. Até porque são 3 faculdades de medicina, uma delas federal, inclusive. Isso. Então, assim, são as 3 de medicina, mas ao todo nós temos 13 profissões da saúde que são formadas aqui em Passo Fundo. Ao todo são 15 profissões da saúde que são reconhecidas como da saúde, né? E em Passo Fundo nós temos 13 profissões da saúde. Então, realmente, a nossa cidade, ela é um campo e a formação dos profissionais da saúde, obrigatoriamente, precisa passar pela nossa rede municipal. Então, nós temos parceria com todas as instituições aqui da nossa cidade. Carla, nós vamos encerrando o nosso programa. Antes, eu gostaria que você deixasse também o telefone de contato da Secretaria, né, o endereço, a gente reforçar onde fica localizada. Caso também a população tenha alguma dúvida, pode procurar os profissionais lá, que vão saber informar onde a população deve consultar, quem ela deve procurar. Eu acho que é importante, assim, que as pessoas possam acessar a gestão quando necessário. Isso acontece. A gente todo dia atende pessoas na Secretaria de Saúde, né? Ela fica localizada na Rua Paissandu, ali na quadra entre a Bento e a Eleutério, né? Bem na frente da Igreja Metodista, fica fácil de identificar. O telefone é 3316.000. Eu penso que uma outra questão que é importante, se as pessoas tiverem qualquer reclamação, né, que gostaria de fazer uma reclamação formal, enfim, seria importante acessar a ouvidoria do município, né? Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser presencialmente. Então, acessar a ouvidoria do município e trazer isso. Por quê? Porque a partir disso é que a gente consegue também identificar certas questões que precisam ser melhoradas e corrigidas, né? E é um processo constante. A gente está constantemente, assim, como eu digo, todo dia a gente resolve um problema, mas surgem outros que a gente vai resolvendo também. Porque saúde é complexo, as pessoas que têm problemas de saúde, elas não estão felizes. Eu costumo brincar e dizer, né, que quem vai feliz numa unidade de saúde é quem vai fazer o pré-natal e vai fazer a puericultura, né? Talvez as outras situações a pessoa não esteja assim, mas
é como a gente precisa dar conta, né, e dar resposta a essas necessidades que se apresentam. E eu posso, assim, deixar muito claro o quanto todos os servidores, né, a gestão se empenha, né, no sentido de garantir um bom atendimento a todos. Perfeito, Carla. Muito obrigada pela tua participação, pela disponibilidade em trazer todas essas informações para nós hoje. Eu que agradeço o espaço de poder esclarecer e estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais um programa Política em Ação. Nós voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.